Olá, mulheres maravilhosas, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e este é o canal Dizendo Verdades, o canal feito de mulher para mulher, que não é Marisa, mas que ajuda a sair da depressão e da ansiedade. Pelo menos eu tento, né? Já que eu também sofro desse mal. Meninas, hoje eu vim falar com vocês aqui. Acabou de começar a chover. Talvez vocês escutem uns barulhinhos de chuva aí, tá bom? Me desculpem. Na verdade, esse é um vídeo mais de desabafo. Eu vivo fazendo vídeos de desabafos aqui com vocês, né? Porque como este canal foi criado para mulheres que têm depressão e ansiedade, eu tenho uma vontade muito grande dentro de mim de tentar ajudar, né, essas mulheres, nós, a sairmos dessa situação, né, de melancolia, de tristeza, né, que a ansiedade, que a depressão nos traz. E eu criei esse canal como um diário virtual para mostrar para vocês toda a minha trajetória com esse problema de, né, que é um problema de saúde, né, gente, depressão e ansiedade. Muitas pessoas falam, é frescura. Mas só quem tem é que sabe, né? Só quem passa por isso sabe como é. E eu criei esse canal justamente para trocar experiências, para desabafar com vocês, porque eu sei que quando a gente tem alguém para conversar, fica um pouco mais leve o fardo, né? Na verdade, aqui com a minha família eu não gosto muito de conversar sobre isso, porque vocês que estão aí do outro lado sabem que é muito complicado, às vezes, a pessoa entender o nosso lado. Às vezes fala, é só falta de Deus. Não é falta de Deus, gente. Muitas vezes a pessoa ali é fervorosa, acredita em Deus, confia em Deus, mas as coisas não são fáceis para quem tem depressão. Por mais que chegue uma outra pessoa e fale, não, isso aí se for lavar uma pia de louça melhora, né? Tem muita gente que desrespeita, né? Quem tem depressão e ansiedade. É muita falta de respeito, muita falta de empatia. E justamente por isso eu criei esse canal, para a gente poder trocar essas figurinhas e poder tentar se ajudar umas às outras, até aí mesmo nos comentários, né? Quando vocês deixam os comentários, pode ser que uma acabe ajudando a outra, né? E criar uma comunidade de mulheres fortes que se ajudam. Eu sei que meu canal ainda é pequenininho, né? Somos 36, se eu não me engano, por enquanto, mas com fé em Deus vamos crescer e juntar mais mulheres fortes e determinadas a mudar essa situação, né? Se Deus quiser. Então, meninas, e hoje eu vim falar com vocês porque assim, eu tô um pouquinho triste esses dias, eu tô deixando de gravar para vocês, não é por falta de vontade, tá? Não é por falta de tempo, não é nada disso. Eu tenho um problema bem sério, eu já comentei com vocês em alguns vídeos, inclusive eu nem sei para onde eu tô olhando direito aqui agora, nesse momento gravando esse vídeo, e também me desculpem se eu estiver com a cara toda borrada, porque assim, eu tenho vários problemas de saúde, né? E esses dias eu tô muito chateada porque me apareceu um problema bem chato que tá me tirando a minha paz, tá tirando o meu sossego e eu tô em falta com vocês justamente por causa disso. Não sei se vocês já ouviram falar de metamorfopsia. É um nome bem estranho, né? Bem esquisito, mas que é uma doença que eu nem imaginava que existia, uma doença ocular. E assim, quando eu comecei a perceber, eu já comecei a ficar muito triste, porque eu sempre tive problemas de visão desde a minha infância. Meu pai, infelizmente, ele era usuário, né? Vocês sabem do quê? E todos os filhos dele tiveram problemas na visão. Todos, sem exceção. Da minha mãe, eu só tenho uma irmã, né, por parte de pai, que tem esse problema, e ele deu umas puladas de muro, né, por aí, então apareceram outros irmãos, né, que tentaram reencontrar as irmãs, né, nos reencontraram e conversando com os meus outros irmãos por parte de pai, descobri que eles também têm o mesmo problema de visão, tá? Todos tinham miopia e hipermetropia, né? Uns tinham só miopia, outros tinham os dois, hipermetropia e miopia. Eu tinha somente miopia. Enfim, de todas as irmãs e irmãos, eu fui a que teve a miopia mais alta, porque, segundo o médico, quanto mais filhos ele tivesse, o caçula ia sempre assumir um grau maior, né? O caçula, o último filho, sempre teria um grau maior de miopia. E essa fui eu. Eu tenho 21 graus e meio de miopia, tá? Esse grau ele foi aumentando com o tempo. Eu tinha, até uns anos atrás, eu tinha 18 graus e meio de miopia. E agora eu estou com 21 graus e meio de miopia. Descobri catarata senil, degeneração macular
E aí eu descobri essa metamorfopsia. O que é essa metamorfopsia, gente? A metamorfopsia é uma doença ocular que ela deforma a visão. Como assim, Simone? As letras, elas você não consegue mais ler, elas não ficam paradas, elas dançam, elas ficam fazendo assim. E dá uma impressão que você está o tempo todo dentro de um aquário. A sua visão fica totalmente embaçada e, por exemplo, se você olhar na quina de uma porta, não é mais reto, é cheia de ondulações. E essas ondulações, elas não são só ondulações paradinhas, elas são ondulações que elas ficam realmente mexendo, sabe? Elas ficam tremendo assim o tempo todo. Sabe aquele efeito de televisão que faz assim, ó, zzz, é isso. E aí você já não consegue mais ler um livro, você não consegue fazer uma comida, você não consegue andar na rua sozinha, né? E como eu estou com esses 21 graus e meio de miopia, agora que a minha miopia aumentou e eu tenho a catarata também, que eu já preciso operar, mas, né, me falta tempo. Depois que chegou essa metamorfopsia, já sabe, né? A cabeça de uma pessoa que tem depressão, que tem já outros problemas de saúde, para onde vai, né? Nossa, vou ficar cega. Porque aí a gente só ladeira abaixo, né? A gente começa a pensar em várias coisas ruins, em várias coisas tristes. Então eu já comecei a ficar pensando, meu Deus, vou ficar cega. E agora? E eu me afundei, gente, numa tristeza tão gigante, mas tão gigante, que eu não estava conseguindo vir gravar para vocês. Ai, gente, tomara que não fique tão ruim o som. Então, e nessa tristeza tão grande que eu me afundei, ai, pega um cafezinho lá, meninas. Vamos tomar um cafezinho, né, pra ver se essa chuvinha ajuda um pouco aí. O café com a sua amiga. Então, e aí, gente, eu fiquei uns dias sem fazer nada dentro de casa, parecia uma múmia estática. Eu não conseguia, não consigo mesmo, porque a minha visão ela é muito, muito, muito fraca. Imagina, se você tem 2 graus e meio, 5 graus, 1 grau e meio grau, tem muita gente que reclama, né? Imagina uma pessoa que está com 21 graus e meio, com cataratas e degeneração macular e ainda me aparece uma dessa, metamorfopsia. E às vezes eu ainda acho que eu sou ingrata, porque eu sei que tem pessoas que têm o grau mais alto que o meu ainda, né? Mas enfim, né? A gente, naquele momento de depressão, a gente enxerga só aquilo que está na nossa frente, né? Então, coisas de Deus, né? Vamos deixar aí, porque de Deus, né? Trovão, chuva, eu gosto. Então, e aí, eu não conseguia lavar uma louça, não conseguia limpar uma casa, não conseguia cuidar de mim, não conseguia fazer nada. Ah, tá caindo a câmera aí. Eu não cuidava de mim, eu não conseguia limpar uma casa, não conseguia fazer nada. Então, gente, eu pensei assim, eu preciso me resgatar, porque se eu não me resgatar, eu vou afundar cada vez mais. E a gente não tem muito quem resgate a gente, porque realmente, né, geralmente a pessoa fala, não, é frescura, ah, não tem o que fazer, fica aí reclamando da vida, não sei o quê. Tem gente ruim para isso, né? E eu me determinei a me resgatar, né? Eu tenho outros problemas de saúde também. E aí, gente, eu me peguei desse jeito e eu me determinei a me resgatar, né? Porque eu pensei assim, meu Deus do céu, se eu ficar desse jeito, eu vou ficar pior, né? Com a minha depressão, eu vou me afundar. E foram 2 semanas horríveis, gente, que eu não fazia nada, eu ficava só deitada na cama esperando o tempo passar, porque a minha consulta com o oftalmo ia demorar, a minha consulta é amanhã, dia 29 de abril. Né? E até chegar essa consulta, os meus olhos daquele jeito, sentindo uma queimação nos olhos horrível. Não conseguia enxergar, não conseguia nada. E aí eu deitei, eu ficava deitada, só chorando, não tomava banho, não fazia nada. E aí não gravava para o meu outro canal, né? Eu falei para vocês em outros vídeos que eu tenho um canal que o nome dele é Projeto Mamãe Sarada. E eu também criei esse canal pensando em me desenvolver fisicamente, né? Porque eu estava com um corpo muito flácido, eu já tenho 47 anos, né? E eu queria ajudar mulheres também que têm, assim, depois dos 40 anos, treinarem em casa, né?
Então eu quis gravar um canal para poder me incentivar a continuar treinando para ajudar essas mulheres e também para ajudar essas mulheres, né? Então eu estava muito triste com essa situação dos meus olhos, então nem os meus exercícios eu estava fazendo, né? E eu tenho problemas de hérnia de disco, eu tenho 10 hérnias de disco, gente, entre cervical, torácica e lombar, né? Bico de papagaio, escoliose, hipertrofia discal, eu tô toda podre, gente. Infelizmente, com 47 anos, eu tô toda podre. E aí ficava chorando, eu tô flácida, e não sei o que, meu corpo, e não sei o que lá, e não tomava atitude. Então, o que que eu fiz? Essa semana eu retornei os meus treinos, né? Vou até mostrar pra vocês, tô com roupa de treino, ó. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Não sei se vai dar pra vocês verem como que tá o meu corpo agora, né? Porque, gente, eu tenho 3 filhos e eu tava com uma barriguinha aqui de mamãe, uma pochetezinha, e eu comecei a treinar, porque eu não queria, né? Eu tô pensando em chegar nos meus 48 anos, né? Que vai ser agora em maio, se Deus quiser, se Deus assim me permitir. No dia 24 de maio eu faço 48 anos, né? E eu tinha colocado uma meta no começo do ano pra mim, que no dia 24 de maio eu ia estar poderosa, de maravilhosa, de bonita, né? Só que eu não estava treinando por causa da minha depressão, por causa dos problemas dos meus olhos. Eu falei, não, chega, vai se enxergar mesmo, sabe? Então eu comecei a treinar mesmo sem as minhas lentes de contato. Eu tô gravando para vocês hoje, eu não tô enxergando direito, não sei para onde eu tô olhando. Se eu tô olhando para a câmera direito, se eu tô olhando para frente, eu não sei. Eu tô indo, sabe? E às vezes é isso que falta na gente, é a gente se resgatar. Não importa como, vai. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Se tá com dor, se arrasta, mas vai. Olha a chuva, tá vendo? A chuva pode ser que ela esteja me atrapalhando agora. Eu tenho até que aumentar um pouco mais a voz por causa do microfone, porque talvez ele capte só o barulho da chuva. Mas eu tô aqui gravando para vocês, né? Se resgata, né? Se resgata. Se eu tivesse continuado lá, chorando na minha cama, eu não estaria treinando. Hoje eu já gravei para o meu canal, né? Vou até deixar uns trechinhos aqui para vocês verem. Se vocês quiserem até correr lá e se inscrever no outro canal também, Projeto Mamãe Sarada. Vou deixar aqui também na parte de baixo do vídeo, para vocês irem me acompanhar e me darem uma força lá. Vai, Simone, quando vocês perceberem que eu não tô indo, manda comentário lá, olha, grava de novo, vai lá, força, vai gravar. Porque isso está sendo bom para mim, gente. Com essas minhas hérnias de disco, eu tô na fila de espera de 2 cirurgias, a da cervical e da lombar. Confesso que eu tô morrendo de medo. Mas o meu médico falou para mim, olha, é bom que você se exercite em casa, porque você vai estar ajudando as vértebras se lubrificarem. Então, se eu sei o que deve ser feito, por que que eu não vou fazer? Não é verdade? Por que que eu vou deixar a depressão me barrar? Tá certo que tem vezes que nós que temos depressão, às vezes a depressão vem tão profunda, mas vem tão profunda, ela bate tão forte, que ela para a gente, ela paralisa a gente. Só que se você pensar assim, e se eu não fizer, como eu vou estar daqui a um mês? Como eu vou estar daqui a 2 meses? Como eu vou estar daqui a 3 meses? Daqui a 1 ano? E foi isso que me fez pensar, se eu não me exercitar, como é que eu vou estar daqui uns dias? Sendo que o meu próprio médico me disse que se eu não me exercitasse, a minha coluna ia secar. Tem alguns discos, algumas vértebras da minha coluna que já não existem mais. Eu sinto dores horrorosas, gente, mas eu vou. Se tem que fazer, eu faço. Nem que com limitações, sabe? Com muitas limitações, às vezes algum exercício que eu não consiga fazer por causa da coluna, eu adapto para outro, sabe? Lá também no outro canal eu vivo falando para as meninas, olha, eu vou devagarzinho, porque eu tenho hérnia de disco, então eu vou assim, vou assado, faço uma adaptação de algum movimento, dou dicas lá para quem sente dor também, sabe? Lá dou dicas de emagrecimento, então é um canal bem legal. E isso tem me ajudado, né? Eu penso na outra pessoa também que está lá esperando um vídeo meu, e eu consigo me animar para gravar. Por mais que eu sinta dor, por mais que eu sinta cansaço, por mais que eu sinta uma tristeza, eu vou tentar me resgatar e tentar fazer o que deve ser feito, nem que seja um passinho de formiga por vez. Faz um pouquinho por dia, porque a gente cria o hábito.
mesmo triste, a gente cria hábitos. A gente cria hábitos para reclamar, a gente cria hábitos para, sei lá, acorda de manhã, é automático, não é? Você já escovar os dentes? É automático. E isso é o hábito, né? A gente acaba criando esse hábito. E a gente precisa criar o hábito de fazer pequenas coisas todos os dias para nossa melhora. Porque se a gente começa a fazer essas pequenas coisas que precisam ser feitas todos os dias, não que isso vá fazer a gente sair da depressão, mas vai ajudar bastante, consideravelmente. Agora, eu não enxergo direito, gente. Eu não sei se eu tô cortando a minha cabeça aqui, vou saber na hora de editar. Porque para editar, gente, olha só, que tristeza. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Faz de conta que esse é meu celular. Por isso que eu também não estava gravando, porque eu estava bem chateada. Eu tenho que fazer assim, ó. Assim eu enxergo. Ó, se eu abrir aqui, eu consigo enxergar que aqui tá escrito RX e aqui TX. Se eu tentar olhar de longe, vira um grande borrão e eu não enxergo nada. Então, vocês que estão em distância de quase um braço, para mim, ó, eu não enxergo. Eu enxergo um borrão, né? Mas eu vou deixar isso me abalar tanto, me afetar tanto, a ponto de eu me derrubar numa cama e ficar nessa cama por dias, sem tomar um banho, sem cuidar do cabelo. Eu não penteei meu cabelo. Eu fiz uma, como é que é o nome? Revitalização. Coloquei um pouquinho de água e creme num borrifadorzinho que eu tenho, chacoalhei e deixei em cima da minha penteadeira. Então, toda vez que eu preciso, eu só dou uma borrifadinha, dou uma amassadinha no cabelo. Não preciso enxergar mesmo para fazer isso. Pronto, tô bem. Eu fiz uma maquiagem, gente, malemar. Só passei na cara assim de qualquer jeito, porque eu não tô enxergando, não adianta. Eu não vou fazer uma coisa bonita, né? Mas eu quis aparecer um pouquinho mais apresentável para vocês. Então, eu passei uma basezinha, de qualquer jeito. Tá aqui um pó banana, de qualquer jeito, com o espelho aqui, ó. Mas eu fiz para estar aqui com vocês, para me obrigar a fazer o que precisa ser feito, para não me entregar para a tristeza, para não me entregar para coisas ruins, porque eu sei, eu me conheço. Se eu me abandonar por mais dias, pode ser que vocês nem me vejam mais aqui. Pode ser que eu desista de tudo, desista do canal, desista de gravar, desista de tentar melhorar, né? Então, um conselho que eu dou para vocês hoje: tentem, nem que seja passo a passo. E nem que seu passinho seja um passinho de formiga. Você não precisa dar um passo distante demais, um passo de elefante, né? Que o pezão do elefante é maior. Você não precisa dar um passo enorme. Dá um passinho de formiga, né? Bem pequenininho. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Vai fazendo pequenas melhoras. Coloca pequenos hábitos na sua rotina. Ah, eu vou ler um livro para me distrair. No meu caso, não, né? Agora sem lente, não. Mas um exemplo. Vou ler um livro para me distrair, eu gosto. Começo com uma página por dia, depois vou para 2 páginas por dia. Daqui a pouco, quando você vê, você já leu um livro em uma semana, né? 2 livros em um mês, né? Às vezes a gente dá aquela patinadinha para trás e tá tudo bem, né? Mas cria o hábito. Deixa eu me cuidar. As minhas unhas, olha, elas estão horríveis, gente. Justamente porque eu não enxergo direito, eu estou me relaxando, sabe? Mas hoje mesmo, já que eu já fiz os meus exercícios, já que eu consegui superar essa barreira, eu consegui gravar para o meu canal do projeto Mamãe Sarada, também vou editar para daqui a pouco postar lá. Já que eu consegui isso, por que eu não consigo passar uma acetona, um removedor de esmaltes aqui pertinho e pintar nas minhas unhas, né? Dentro das minhas limitações. Eu vou fazer isso. Quem sabe vocês me veem amanhã com as unhas feitinhas mais bonitinhas, né? Ai, gente, eu queria tanto conversar mais com vocês, mas a chuva tá engrossando. E eu acho que vocês não vão me ouvir. E eu acho que esse sonzinho não vai ficar tão agradável assim. Mas enfim,
esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje, né? No dia de hoje eu estava bem triste porque estava pensando nisso, né? Ai, eu preciso gravar e não estou enxergando como que eu vou fazer. Mas é por mim, um passo de cada vez. Eu sei que vão ter pessoas que às vezes vão me julgar. Ai, você deixou a cara toda borrada, você não se maquiou direito, aí você não tá olhando pro lado sério. Às vezes acontece, gente, às vezes acontece. Mas e daí? O que isso vai deixar de ruim na minha vida? Se não eu me jogar dentro de um buraco e permanecer lá. Não é verdade? Então é isso. Vamos nos ajudar, vamos nos reerguer, vamos dar a mão umas para as outras e transformar uma comunidade, criar uma comunidade forte de mulheres que ajudam mulheres. E lembra, se um dia você precisar fazer de alguma coisa, você tiver com medo, vai com medo mesmo. Se tiver com dor, vai com dor mesmo, nem que seja devagarzinho. Se tiver desanimado, volta aqui no canal, assiste esse vídeo, me toma como exemplo de não estar enxergando e mesmo assim tentar dar o meu melhor. E dê o seu melhor também, que Deus vai nos ajudar e que vamos chegar um dia a gente vai rir de todas essas dificuldades, com fé em Deus, né? E é isso, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, eu queria que tivesse sido um vídeo sem barulhinhos de chuva, porque aqui tá muita chuva, talvez vocês não estejam entendendo muito bem, né, tomara que sim, mas enfim, o vídeo de hoje foi esse, foi só um desabafo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha para ajudar na divulgação do canal, se inscreve nesse canal aqui, tá, no Dizendo Verdades, e se inscreve lá também no outro, Projeto Mamãe Sarada, para vocês me ajudarem lá, me darem um pique para eu continuar, tá bom? E não esqueçam de ativar o sininho das notificações, para toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube informar para vocês, tá bom? E se tiver aparecendo um botãozinho de hypar, eu acredito que não, porque o canal ainda é meio pequenininho. Mas se aparecer o botãozinho de hypar aqui, hypa para mim, por favor, para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E assim a gente poder estar ajudando aí mais mulheres, tá bom? Então é isso. Eu agradeço a todas por terem assistido esse vídeo. Fiquem todas com Deus. Um beijo e até a próxima. Prometo que amanhã eu volto, tá bom? Nem que seja para dar um oi para vocês, mas eu volto. Beijo.